Se você envia mensagens por áudio, faz uso da internet sem fio ou escuta músicas em streaming, saiba que isso que você faz hoje é possível graças ao avanço que a comunicação teve desde o surgimento do rádio, e é a história do rádio que conheceremos hoje. No ano de 1863, um professor de física chamado James Clerk Maxwell cogitou a possibilidade de existirem ondas eletromagnéticas. Esse foi Hertz, que no ano seguinte conseguiu fazer saltar faíscas com a tecnologia de ondas, e assim deu-se o início da propagação radiofônica. Quase uma década depois, com a criação de um telégrafo sem fio, foram enviadas as primeiras mensagens através do ar. Até então, as mensagens codificadas eram passadas por sinais elétricos, em fios. Aqui se deu a descoberta do wireless, por Guglielmo Marconi. Na mesma época, Roberto Landel de Moura, um padre brasileiro, fez incríveis descobertas como o teleoxifone, o edifone, o caleofone e o telégrafo sem fio. Para patentear esses três últimos, ele teve que ir para os Estados Unidos, pois no Brasil recebia pouco apoio com suas criações. Existe nessa história também um período batizado de A Era do Rádio, que acontece tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O avanço foi tão grande com os norte-americanos que o número de emissoras de rádio foi de 4 a 384, num período de apenas 2 anos. Quem deu início à radiodifusão foi a Westinghouse, que produzia aparelhos de rádio para as tropas durante a Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, aqui no Brasil, o rádio nasceu em meio de elite, e não de massa como é hoje. Isso porque nem todos conseguiam importar um aparelho para escutar rádio dentro de casa. Na época, o conteúdo de rádio era idealizado para a educação. Tudo começou numa grande transmissão ao vivo do então presidente da República, Epitácio Pessoa. O crescimento da radiodifusão do país se deu na década de 30. Até então, as rádios se mantinham nos reclames. As rádios se tornaram competidoras ativas no mercado com a permissão da publicidade e pudemos conceber conteúdo de entretenimento, finalmente. Getúlio Vargas foi o primeiro governante brasileiro a ver a importância política do rádio, idealizando a Voz do Brasil. Depois disso, passamos pela Era de Ouro do rádio, com os noticiários e as telenovelas. Tudo isso sofreu mudanças, e houveram grandes evoluções para que chegássemos ao formato de rádio que conhecemos hoje. Nós vivemos hoje na era da comunicação. As web rádios, por sua vez, não deixam de ser uma evolução da rádio comum, pois ainda funcionam por sinal wireless, o mesmo sistema que faz o streaming acontecer. Se pudermos apontar um futuro muito interessante para essa mídia, chegamos aos podcasts, que inicialmente foram mais produzidos fora do Brasil e recentemente vem recebendo seu espaço na nossa pátria amada. Para finalizar então, temos uma mensagem de alguns amigos do Spoilers.tv, que são podcasters e vão nos dar uma noção do seu trabalho. O Spoilers é um site de televisão que também é um podcast. Ele virou um podcast porque nós gostamos muito desse formato. É um formato de bate-papo livre, então a gente fala sobre séries por mais ou menos 1 hora. A gente tenta fazer uma coisa menor do que 1 hora, mas sempre acaba escapando. E basicamente é um bate-papo de opinativo. São 4 ou 5 críticos falando sobre uma série ou um tema ligado à televisão que a gente vai discutindo por 1 hora. Tem alguns quadros, tem alguns segmentos engraçadinhos, tem recomendações no final. A gente escolheu podcasts porque nós escutamos bastante podcasts, especialmente americanos, porque agora estão numa fase, a era de ouro da televisão que a gente sempre fala, agora é a era de ouro dos podcasts. Então depois de Serial e agora S-Town, que é a nova produção de Serial, tem muitos podcasts que estão bombando no iTunes e a gente, por escutar e por ter muito podcast de crítica, especialmente da rádio americana, da NPR, a gente acabou indo na onda e tentando fazer alguma coisa parecida e ao mesmo tempo inédita aqui no Brasil.